Olá, sejam muito bem-vindos ao projeto Bíblia em 365, um projeto no qual, em 365 dias, efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 30 de agosto de 2021, continuando ontem, né? Os capítulos iniciais são Jó, capítulo 34 até o capítulo 36. Então vamos lá. Jó, capítulo 34. Eliú justifica a Deus. Disse mais Eliú: Ouve, ó sábios, as minhas razões. Vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar a comida. O que é direito, escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Que o homem há como Jó? Que homem há como Jó? Que bebe a zombaria como a água, e anda em companhia dos que praticam a iniquidade, e caminha com homens perversos. Pois disse: De nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Pois retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto. Inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrecesse o direito? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Dir-se-á a um rei: Ó, viu? Ou aos príncipes: Ó, perversos? Quanto menos a aquele que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obra de suas mãos. De repente morrem. À meia-noite, os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem, e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de os fazer ir a juízo perante ele. Quebranta os fortes sem os inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele reconhece, pois, as suas obras. De noite, os transtorna e ficam moídos. Ele os fere como a perversos, à vista de todos, porque dele se desviaram e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. E, assim, fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto,
quem o poderá contemplar, seja um povo, seja um homem? Para que o ímpio não reine, e não haja quem iluda o povo, se alguém diz a Deus: sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Acaso deve ele recompensar-te, segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te: escolhe tu, e não eu? Declaro que sabes, fala. Os homens sensatos dir-me-á, o sábio que me ouve. Jó falou sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. Tomara fosse Jó provado até o fim, porque ele respondeu como homem de iniquidade. Pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, com desprezo, bate ele palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. Deus não ouve os aflitos, porque estes não têm fé. Capítulo 35. Disse mais Eliú: achas que é justo dizeres: maior é a minha justiça do que a de Deus? Por que dizes: de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que do meu pecado? Dar-te-ei resposta, a ti e aos teus inimigos contigo. Atenta para os céus e vê. Contempla as altas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se és justo, que lhe dás ou que recebe ele da tua mão? A tua impiedade só pode fazer o mal ao homem como tu mesmo, e a tua justiça dar proveito ao filho do homem. Por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos, mas ninguém diz: onde está Deus, que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Mas agora, porque Deus, na sua ira, não está punindo, nem fazendo muito caso das transgressões, abres a tua boca com vãs palavras, amontoando frases de ignorante. No sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. Capítulo 36. Prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é o Senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos, antes, como os reis, no trono, os assenta para sempre, e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz
ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontou para si a ira, e, agrilhoados por Deus, não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Ao aflito, livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das fauces da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Mas tu te enches do juízo do perverso, e, por isso, o juízo e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços, para que te vejas livre da tua angústia? Não suspires pela noite, em que povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, pois isso preferes à tua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho, ou quem lhe pode dizer: praticaste a injustiça? Eliú exalta a majestade de Deus. Versículo 24. Lembra-te de lhe magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens a contemplam. De longe as admira o homem. Eis que Deus é grande, e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Porque atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Acaso pode alguém entender o estender das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que estende sobre elas o seu relâmpago e encobre as profundezas do mar. Pois por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos e os dardeja contra o adversário. O fragor da tempestade dá notícias a respeito dele que é zeloso na sua ira contra a injustiça. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo,
o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. O poder de Paulo vem só de Deus. Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. O desígnio e efeito das aflições. Versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Livro dos Salmos, capítulo 44, versículos 1 a 8. Apelo por auxílio divino ao mestre de canto dos filhos de Corá. Salmo didático. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra, e o teu braço, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos em teu nome. Calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva.
pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos rodeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Provérbios capítulo 22, versículos 10 ao 12. Versículo 10. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas e a ignomínia. Versículo 11. O que ama a pureza do coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Versículo 12. Os olhos do Senhor conservam aquele que tem conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Bem, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que, como eu já falei ontem, esteja cortando seu coração e, de verdade, aumentando a sua fé. Mas lembre-se que aumentar a fé não adianta. Fé sem obras é morta. Tem que ter obras, tem que ter mudança de atitude. Leslie Ha.